Apocalipse capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Diz-nos assim a palavra de Deus. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais ou candeeiros de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Podeis sentar. Na quinta-feira passada, a partir de um versículo do capítulo 1 do Apocalipse, nós estabelecemos o sumário do livro do Apocalipse, as suas partes, as quais foram bem definidas, divididas, classificadas pelo próprio Senhor Jesus, quando deu ordem a João para que escrevesse esse livro. O capítulo 1, conforme dissemos na quinta passada, ele trata do que João viu, ou do que primeiramente viu. Ele viu o Senhor andando entre candeeiros de ouro. Ele viu o Senhor Jesus trazendo à mão 7 estrelas. Ele viu o Senhor Jesus em sua glória e exaltação, com uma fisionomia bem diferente daquela que conhecera quando humilhado Jesus esteve entre nós. Ele ouviu Jesus lhe dizer: não temas, e ouviu Jesus fazer declarações sobre si mesmo, como quando disse que era o primeiro, o último, o princípio e o fim, o que fora morto, mas vivia pelo século dos séculos. A visão que João teve de Jesus no dia do Senhor, enquanto orava na ilha de Patmos, é tremenda, é maravilhosa. Estas foram as coisas que João viu, mas o capítulo 2 e o capítulo 3 traz as cartas que Jesus Cristo mandou que João endereçasse às 7 igrejas da Ásia Menor. Fora explicado a João que os candeeiros ou castiçais que ele vira eram 7 igrejas da Ásia Menor. Fora dito a João que as 7 estrelas que Jesus trazia às mãos eram os 7 anjos, ou, se alguém assim o quiser dizer, eram os 7 mensageiros, um para cada igreja, porque as cartas foram entregues a alguém responsável em cada uma dessas igrejas, por recebê-las
e por ler o conteúdo delas para toda a congregação. Portanto, este anjo funcionava como uma espécie de mensageiro, fora aquele a quem Jesus responsabilizara pela tarefa de receber e transmitir à congregação a mensagem da carta. Nós temos então, irmãos, uma explicação inicial daquela visão. Jesus disse quem era ele, disse o que seriam os 7 castiçais ou candeeiros e disse o que seriam as 7 estrelas. O capítulo 2 e 3, entretanto, continuo eu, referem-se à segunda parte do Apocalipse na divisão de Jesus. Refere-se às coisas que são. Jesus disse a João: escreve as coisas que tens visto, a visão do Cristo glorificado no capítulo 1. Escreve as coisas que são referentes à era da igreja, à dispensação da graça na qual nos encontramos. E as coisas que depois destas hão de acontecer, depois da era da igreja, depois da dispensação da graça, depois que daqui a igreja for tirada por ocasião do arrebatamento, quando então irá ter cumprimento a última semana de anos das 70 que foram previstas no livro de Daniel. E meus amados irmãos, nós estamos agora entrando no capítulo 2. Estamos entrando nas coisas que são. Estamos vendo a partir de agora a parte do Apocalipse que nos diz respeito diretamente como igreja. Antes, porém, de nós examinarmos o conteúdo dessa primeira carta que Jesus mandou João escrever e que João destinara ao anjo, ao mensageiro da igreja, para que ele, por sua vez, a lesse ao povo, à congregação. Antes de nós entrarmos no conteúdo desta carta à igreja de Éfeso, eu gostaria de fazer algumas considerações. Essas cartas, todas elas, trazem elogios, quando há razão para os elogios, e elas trazem repreensões, admoestações. Mostra que Jesus, que anda entre os candeeiros de ouro, que passeia entre as igrejas, que tem às mãos os pastores, ele nos observa, nos abençoa, mas também nos observa, nos sonda, nos corrige, como bom pastor que cuida das ovelhas, com o seu olhar como de chama de fogo, ele desvenda aquilo que nós temos no nosso coração. Meus amados irmãos, há elogios e há repreensões. 2 igrejas só têm elogios a receber, Esmirna e Filadélfia. E 2 estão mais voltadas a receber repreensões, como a de Sardes e a de Laodiceia. As demais tanto recebem elogios como repreensões. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus está falando à igreja no presente tempo para que ela se corrija. Está fortalecendo nela o que ela tem de bom, de positivo, e está repreendendo o que há nela de negativo. A Bíblia diz lá na epístola de Pedro que é hora de o julgamento começar pela casa de Deus. Nós não compareceremos no dia do julgamento do trono branco, quando Jesus terá o seu trono pairando no ar, porque dele fugirão por temor os céus e a terra. Naquele dia livros serão abertos, e os descrentes que morreram
serão julgados. A morte dará os seus mortos, o inferno dará as almas que lá já são atormentadas. E naquele dia homens serão sentenciados ao lago de fogo. E a agonia nesse lago de fogo será graduada, de acordo com as oportunidades que os homens tiveram e delas não se aproveitaram. Não será graduada temporalmente, porque todos os que forem para o lago de fogo lá padecerão pelos séculos dos séculos. Mas será graduada na intenção, na intensidade. Alguns terão mais porque se afligir do que outros, porque maiores oportunidades tiveram. A igreja não será julgada naquele dia. Quando Jesus vier em glória e salvar Israel e julgar que pessoas entrarão ou não entrarão no milênio, a igreja julgará com Cristo, mas também naquele dia ela não será julgada. A igreja não participará de nenhum julgamento, no qual a sentença pode ser a de condenação. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, o que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se nós não haveremos de estar em juízo, sob a possibilidade de condenação, por sua vez seremos julgados, não para condenação, mas para outros fins. Haverá o tribunal de Cristo, quando a igreja for arrebatada aos céus, lá nos céus, portanto sem perigo de descer ao inferno, os crentes serão julgados quanto às suas obras. Não para se saber se podem ou não entrar no céu, porque lá já terão entrado. Esse julgamento é para que os crentes sejam galardoados dentro do céu, de conformidade com o serviço que prestaram a Cristo, de conformidade com o zelo que tiveram pela vida santificada. Haveremos de comparecer no tribunal de Cristo. Mas há um outro julgamento porque passa a igreja, não prospectivo, futurístico, não no ar, não no céu, mas aqui na terra, agora. O justo padece aqui para que não tenha que padecer no inferno. Deus aqui nos julga, mas Ele não nos julga como juiz, Ele nos julga como Pai. Ele não nos julga para condenar, mas para disciplinar. A condenação é sentença irreversível, a disciplina é corretiva e para o nosso bem. O Senhor, que é nosso pastor, nos açoita com vara, nos traz com o seu cajado quando queremos nos apartar, mas Ele faz isso para o nosso bem. Aleluia! O Senhor corrige a quem ama, açoita todo aquele que recebe por filho. Meus amados irmãos, nós estamos sob os cuidados disciplinares do nosso Pai, e se não estivéssemos, não seríamos filhos, seríamos bastardos. E se nos sujeitávamos aos nossos pais segundo a carne, quando nos corrigiam para as suas finalidades, quanto mais não nos submeteremos ao Pai dos Espíritos. Aleluia! Porque Ele, quando nos disciplina, tem em vista que participemos da sua santidade. A disciplina pode parecer motivo de tristeza, mas depois ela produz um fruto pacífico para a vida eterna. Nós estamos, irmãos, sob o cuidado disciplinar de Deus. Eu digo-vos que não apenas Deus nos disciplina de modo remediativo, mas até de modo preventivo. Paulo, a quem Deus muito amou e a quem Deus revelou grandes coisas, recebeu um espinho na carne para que não se orgulhasse. As tribulações porque você passa muitas vezes não são porque você cometeu algum pecado, é para que você se mantenha humilde. O julgamento já começou na casa de Deus.
Mas Deus nos está julgando não para nos condenar, e sim para nos preparar para a glória. Aleluia! Como diz Paulo à igreja de Corinto, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos corrigidos pelo Senhor, mas agora somos corrigidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Meus amados irmãos, é necessário que por tribulações entremos no reino de Deus. É necessário que padeçamos algumas aflições no tempo presente, mas eu quero dizer que Deus nos está burilando, Deus nos está purificando, para que a prova da nossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, redunde em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Por isso que Jesus está aqui sondando essas igrejas. Ele não está sondando para julgá-las no porvir, mas para admoestá-las agora, para lhes falar agora. É um julgamento que imediatamente vem com um conselho, vem com uma promessa, vem com um oferecimento de provisão para a solução. Porque Jesus está tratando conosco para nós, irmãos, entrarmos no céu de cabeça erguida. Eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus não está só no céu, não. Ele está entre nós. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Jesus está entre nós. É preciso que você o perceba, é preciso que você tenha uma visão, não necessariamente estática como a de João, mas uma visão de discernimento, para perceber que Jesus está andando aqui hoje, Jesus está passeando no meio da igreja, Ele está olhando para o nosso coração, e a nossa oração deve ser a do salmista: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, esquadrinha o meu coração. Devemos nos pôr sob a luz do Senhor, deixar que Ele nos examine. Vamos aceitar a correção do Senhor, vamos aceitar a palavra do Senhor, vamos dar ouvidos para nosso próprio proveito e santidade. Aleluia! É dentro desse contexto que estas cartas são escritas. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: as cartas têm 2 sentidos. Um sentido histórico e um sentido profético. O sentido histórico é revelado logo no preâmbulo da carta. Jesus se apresenta e diz que trata-se de uma carta escrita a uma igreja específica. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Portanto, essa igreja era real. Ela existia na Ásia Menor. Essas deficiências aqui, de fato, existiam. Essas virtudes existiam. Esta carta foi enviada em verdade por João a essa igreja de Éfeso, e ela foi edificada pela carta. Portanto, trata-se de uma igreja histórica, situada no tempo, no espaço. Mas, meus irmãos, além da mensagem que Jesus Cristo, por João, endereçou a Éfeso, há uma outra mensagem aqui para todas as igrejas. E esta mensagem é dada pelo Espírito Santo. O Cristo que apareceu em visão determinou a João aquela carta para a igreja de Éfeso daquele tempo. Mas esta carta que está no livro do Apocalipse está ainda hoje a nos falar através do Espírito, que lhe dá um segundo sentido, um sentido profético. Por isso que ao final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta de Jesus era para uma igreja, mas servindo-se daquela carta, o Espírito Santo está falando às igrejas.
a todas as igrejas. É preciso que saibamos o que historicamente Jesus disse àquela igreja, e é preciso que na carta ouçamos o que o Espírito está falando profeticamente a todas as igrejas. No sentido profético, essas igrejas, as 7, representam 7 modelos, 7 tipos de igreja que há em todas as épocas. 7 é o número da plenitude. Os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito. 7 é o número da plenitude. 7 igrejas são representações de todas as formas possíveis de igreja no mundo. Esses 7 tipos sempre há sincronicamente, isto é, ao mesmo tempo, mas elas também representam, na ordem que está aqui, os 7 tipos que vão prevalecer em cada fase da história. O que quero dizer é que no primeiro momento nós temos os 7 modelos, mas prevalece o modelo de Éfeso. Na segunda etapa da história, temos os 7 modelos, prevalece, entretanto, a de Esmirna, e assim sucessivamente. O período que antecederá a vinda de Jesus será um tempo em que terá notoriedade esta igreja fria e morna de Laodiceia, mas que ainda terá ímpeto a de Filadélfia, que lhe está encostada na cronologia histórica. Portanto, nós temos aqui 7 fases da história da igreja, do ponto de vista diacrônico, na extensão no tempo. E temos 7 modelos de igreja que existem ao mesmo tempo em todas as eras. As 7 formas existem em todas as épocas, em cada época prevalece uma na ordem que está aqui. Portanto, nós temos cartas que historicamente foram endereçadas a igrejas realmente existentes na Ásia Menor, e nós temos uma mensagem profética que o Espírito Santo está dando a todas as igrejas. Entendidas estas premissas, vamos então apreciar a carta à igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso representa a igreja imediatamente pós-apostólica. Representa a igreja que prevaleceria, ou o modelo de igreja que prevaleceria logo depois da morte do último apóstolo, do apóstolo João. Representa a primeira fase da história da igreja depois do fim da era apostólica. Diz aqui o texto assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se você prestar atenção, verá que Jesus se apresenta a cada igreja de modo diferente. Deve haver uma razão para isso, e de fato há. O modo como Jesus se apresenta, ou é para dizer que aquilo que naquela igreja se elogia deve-se a ele, ou é para dizer que aquilo que falta àquela igreja ele tem para dar. Jesus se apresenta como cura para cada igreja. Aleluia! O que a igreja precisa não é de algo de Jesus, o que a igreja precisa é de Jesus. E temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Nele nós somos perfeitos. Aleluia! Nele nós somos aperfeiçoados. Portanto, Jesus diz que tem aquilo que aquela igreja precisa, e que aquilo que de bom há nela foi Ele quem deu. Ele também tem. Ou ele se apresenta dizendo que tem a razão do que elogia, ou ele se apresenta dizendo que tem aquilo de que a igreja tem falta. Meus amados irmãos, isso mostra que a igreja deve olhar só para Jesus.
Aleluia! A igreja de Jesus tem todas as suas fontes nele. Nele. Não precisamos recorrer a santos, não precisamos recorrer a Maria, não precisamos recorrer a campanhas da seita universal. Temos tudo em Jesus. Temos tudo em Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. Ele é o Salvador, Ele é o batizador no Espírito Santo, Ele é aquele que há de vir para nos buscar. Os críticos do verdadeiro movimento pentecostal dizem: a ênfase de vocês é o Espírito Santo. Não, não é. A nossa ênfase é aquele que batiza no Espírito Santo. Quando João Batista falou da experiência pentecostal, não destacou a experiência em si, mas aquele que é responsável por ela. Ele disse: vem depois de mim um que antes de mim já era. Aleluia! Ele é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar a correia de suas alparcas. Eu vos batizo com água para arrependimento. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. No dia de Pentecoste, Pedro diz: Jesus, exaltado à destra de Deus Pai, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Meus irmãos, é Jesus que batiza no Espírito Santo, é Jesus que salva, redime, é Jesus que santifica, e é Jesus que virá nos buscar. O mesmo Senhor descerá do céu com voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Nem o Espírito Santo fala dele. Jesus disse: o Espírito Santo da verdade, ele não falará de si mesmo, mas ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Mostre-me uma igreja que glorifica Jesus, e eu lhe mostrarei uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Estamos sendo preparados para ser a noiva do Cordeiro. Nas visões que João teve lá do céu, há um momento em que ele vê os anciãos com suas coroas jogando-as a Jesus, como quem diz: nós queremos não é a coroa, nós queremos a Jesus. Se temos a coroa, é porque Jesus nos fez conseguir. Meus amados irmãos, a igreja precisa de Jesus. Crente, o que você precisa não é de dinheiro no bolso, não é de carro no ano. O que você precisa não é disso, daquilo. O que você precisa é de Jesus. Não deixe as seitas da prosperidade lhe enganar. Não deixe elas fazerem você pensar que não tem nada. Não deixe elas fazerem vocês pensarem que não possuem nada, porque em Jesus nós possuímos tudo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia. Sei passar a necessidade, sei ter abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus, segundo as riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, ainda que a videira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que ele me mate, nele esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará de sobre a terra. Aleluia! A palavra de Jesus para Paulo é também para você: a minha graça te basta, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O que Jesus diz àquela igreja? Ele diz: eu sou aquele que tem na destra as 7 estrelas. Sabe o que é que a gente nota, irmãos, na igreja de Éfeso? É que era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja zelosa da doutrina. Do ponto de vista doutrinário, não há como fazer qualquer crítica a essa igreja. Ela não podia suportar os maus, ela punha à prova os que se diziam apóstolos e não eram, e os comprovava mentirosos. Essa igreja era zelosa da doutrina, tinha que ser.
passou por ela o apóstolo Paulo. Quem quiser, leia Atos, capítulo 19. Antes de Paulo passou Apolo lá, cheio das escrituras e eloquente. Depois chegou Paulo perguntando, está faltando alguma coisa? A gente não sabe ainda sobre o batismo no Espírito Santo. Paulo orou, eles foram batizados no Espírito Santo. Depois passou por lá Timóteo. E depois passou por lá João. Meus irmãos, essa igreja é uma bênção, né? Uma igreja por onde passou Apolo, depois Paulo, depois Timóteo, depois o apóstolo João. Aquela igreja era ortodoxa. Era ortodoxa. A igreja pós-apostólica ainda mantinha firmemente os ensinos apostólicos. O que Jesus queria dizer quando disse, eu sou aquele que tem as estrelas na mão, é dizendo, os teus pastores são bons, fui eu que dei. Os teus pregadores são zelosos, sou eu quem os segura, sou eu quem os sustenta. O que tu tens de bom vem de mim. Os teus obreiros são zelosos da doutrina, sou eu quem lhes dou ânimo, porque eu sou aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Mas conforme nós iremos ver, a deficiência daquela igreja, irmãos, era o fervor que estava minguando. Eles continuavam zelosos da doutrina, mas estavam esfriando. Eles serviam a Deus no impulso que tinham recebido dos apóstolos, na lembrança dos bons tempos. Mas o primeiro amor havia se ido. Aí Jesus diz, eu sei o que se passa dentro de vocês. Vocês continuam trabalhando muito. Continuam fervorosos na doutrina, zelosos. Mas eu sei que vocês não são mais os mesmos. Eu não estou distante não, eu estou aí no meio, andando no meio dos castiçais. Por isso que ele diz que é aquele que anda entre os candeeiros. Ele é aquele que anda entre os castiçais. Ele é aquele que sustenta os pastores, sustenta a doutrina daquela igreja, mas ele é também o que está vendo as falhas daquela igreja, é também aquele que está percebendo que já não é mais com o mesmo ímpeto que eles servem a Deus. No versículo 2, Jesus elogia, e eu acho maravilhoso isso, ele começa elogiando, irmãos. Tem gente que é apressado para repreender, né? Tem gente que só sabe ver erros. Mas Jesus não. Jesus vê também aquilo que nele nós fazemos. Tem crentes aí, irmãos, que só veem no seu irmão os erros, as deficiências. Ele não consegue ver o que há de bom. Jesus primeiro elogia. Depois ele começa a falar o que está errado. Veja o que ele diz. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Aquela igreja, irmãos, era uma igreja trabalhadora. Aqueles irmãos evangelizavam. Eles evangelizavam. Eles pregavam. Eles oravam. Eles jejuavam. Eles eram bons empreendedores no reino de Deus. Mais do que isso, eles eram pacientes. No versículo 3, Jesus diz, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aquela igreja não só trabalhava, aquela igreja era incansável. Aquela igreja, irmãos, era perseverante, era paciente no sofrimento. Se lhes faltava o primeiro amor, aquela primeira alegria de sofrer e dar glória a Deus, isso não quer dizer que agora eles estavam murmurando quando sofriam, não. Eles continuavam sofrendo e sendo pacientes, só faltava glória a Deus. Eles estavam mais estoicos do que cristãos. Os estoicos eram os filósofos que diziam que no sofrimento você deve ser resignado,
não deve reclamar, não deve murmurar, deve aguentar ali calado. Parece muito o estoicismo com o cristianismo, em parte. A.W. Tozer diz que os escritos dos estoicos deveriam ser lidos pelos cristãos para que eles sentissem vergonha de murmurarem tanto. Mas o cristão é mais do que isso, irmãos. O cristão não só fica resignado no sofrimento, não. Ele dá glória a Deus por ter sido achado digno de sofrer pela causa do Mestre. Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos glorificavam a Deus por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Aquela igreja não murmurava. O padrão certo é da igreja que sofre resignada a tribulação e glorifica a Deus. Quando a igreja está perdendo o fulgor, ela sofre resignada. Só falta o glória a Deus. Ela tem um ar já um pouco triste, mas não murmura. Agora, quando um crente murmura, irmãos, ele está lá no fundo. Em vez de murmurar, canta, irmão. Aleluia! Nós não fomos chamados para murmurar, nós fomos chamados para dar glória a Deus. Quanto mais tu murmura, mais afunda. Mas eu te aconselho uma coisa: dá glória para cima, que vai vir glória para baixo. Aleluia! Aleluia! Sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. No versículo 3 diz: e sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Veja como essa igreja era zelosa pela doutrina. Versículo 2, ele diz, depois de dizer que sabe as obras, o trabalho e a paciência, e que não podes sofrer os maus, não podes suportar os maus. Era uma igreja que disciplinava, irmãos. Era uma igreja que disciplinava. Há hoje 3 tipos de igreja. Há uma igreja que nem prega a doutrina e nem disciplina, nem sequer prega a doutrina, são as igrejas liberais. Não existe disciplina porque não existe nem doutrina. Todo mundo faz o que quer. São clubes sociais e não igreja. São locais para desfile de moda. São boates eclesiásticas para dançar. Mas não são igrejas. A imundície dessas congregações não sobe para o céu, não, desce para o inferno. Mas há pastores que pregam a doutrina, só não querem ter o trabalho de disciplinar. Algumas igrejas que no passado foram mais zelosas, mas o liberalismo entrou nelas agora, elas têm ainda alguns pastores conservadores, que se lembram dos bons tempos, que pregam a palavra, mas eles não disciplinam, nem têm moral para fazer, porque enquanto que a congregação deles é uma congregação que ouve a doutrina, outra congregação da mesma denominação deles está liberando tudo. Eles não têm moral para disciplinar aqui, se a outra co-irmã não disciplina ali. Pregam, mas não tem disciplina. Meus amados irmãos, aqui a igreja de Éfeso não podia suportar os maus. Eu vou dizer uma coisa: o que faz pastor sofrer é ter que disciplinar. Talvez alguém ache que pregar a palavra, bater o martelo, é difícil. Talvez seja, eu já me acostumei tanto a fazer isso, que eu não sinto tanta dificuldade, a não ser a cobrança do Senhor para que eu faça. Nós temos que tocar a trombeta em Sião. Mas o que é penoso, irmãos, e difícil, é confrontar, é disciplinar. Mas eu digo-vos uma coisa: se eu aqui simplesmente pregasse a verdade zelosamente e pronto, e nada mais fizesse, era só uma questão de tempo, essa igreja se liberalizava toda.
Nós temos, irmãos, que zelar pela obra de Deus. Maldito aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero ser perturbador de Israel. Eu quero ser como Ezequiel, se fizerem cara feia para mim, eu vou fazer a cara mais feia ainda. Aleluia, que Deus me dê graça para ser uma coluna de ferro. Mas, meus irmãos, nós temos que pregar. Deus disse a Jeremias: eu te dei autoridade para edificar e para derribar, para plantar e para arrancar. Nós temos que arrancar o mal e plantar a retidão na obra do Senhor. A igreja de Éfeso não podia suportar os maus. Diz aqui: e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Os apóstolos, irmãos, foram em número de 12. Depois nós sabemos que um traiu, Judas Iscariotes. Quem foi colocado no lugar de Judas? A igreja primitiva fez uma eleição, lançou sortes e recaiu sobre Matias. Foi ele o substituto de Judas, como pensou Pedro? Não. A ordem de Jesus foi clara para os apóstolos: fiquem em Jerusalém, nada façam, esperem o Espírito Santo. Jesus, quando ressuscitou, podia ter escolhido Matias como apóstolo, não o fez. Não era para Matias ter sido escolhido. Um apóstolo não era escolhido por eleição, muito menos por sorte. Um apóstolo tinha que ser escolhido por Jesus. O evangelista diz que ele mesmo, Jesus, escolheu para si 12 apóstolos. Ele o fez pessoalmente. Não fez pela mediação da congregação, por eleição ou voto. Um apóstolo era escolhido por Cristo, porque a ordem é essa: a igreja está edificada sobre fundamento de apóstolos e Jesus é a pedra principal da esquina. Note, a igreja não pode escolher apóstolos, porque os apóstolos são o fundamento da igreja. Se a igreja escolhesse apóstolos, os apóstolos estariam fundamentados sobre a igreja, mas é a igreja que está fundamentada sobre os apóstolos, e os apóstolos estão fundamentados na pedra principal de esquina, que é Jesus. Jesus escolheu os apóstolos e pelos apóstolos estabeleceu a igreja. Portanto, a escolha de Matias não foi acertada. Em Atos, a Bíblia diz que depois de ter sido Matias eleito, ele foi contado com os 11 apóstolos. Note, a Bíblia não diz que ele se tornou um, diz que ele foi contado. Em Atos capítulo 6, a Bíblia diz: e os 12 convocando a multidão dos discípulos. Não fala os 12 apóstolos, fala os 12, porque não reconhece Matias como um apóstolo. Matias nem aparece mais na Bíblia. Não escreveu nenhuma porção do Novo Testamento. O substituto de Judas foi Paulo, escolhido diretamente por Jesus Cristo, quando ele foi no caminho de Damasco. Paulo é o assunto de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo escreveu epístolas, e veja o que Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Digo-vos mais, Paulo foi o último dos apóstolos. 1 aos Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz assim. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. A partir do versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. E alguém vai me dizer: que 12 são esses, pastor? Jesus apareceu aos 12. Ora, quando Jesus ressuscitou, Judas tinha já se matado. Ele apareceu a quem? Aos 11 com Matias? Se tivesse sido, lhes pergunto, por que não escolheu Matias apóstolo naquele dia? Esses 12 aqui não são os 11 com Matias, não, senão diria que aparecera ele aos 12 apóstolos. Esses 12 são os apóstolos sem Tomé, que estava ausente na primeira aparição. Quando Jesus aparece na primeira vez, Tomé não está presente. Aí
sem Judas e sem Tomé, ficam 10 apóstolos. Mas tinham chegado lá os 2 discípulos de Emaús para contar aos apóstolos que tinham visto Jesus. 10 apóstolos com os 2 discípulos de Emaús, tem os 12. Tanto isso é verdade que depois no versículo mais adiante, no versículo 7, ele diz: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Note, depois por todos os apóstolos, dá a entender que antes ele não tinha aparecido a todos. Por quê? Porque apareceu aos 10 sem Tomé. Primeiro ele aparece aos 10 sem Tomé, portanto não a todos os apóstolos, porque Tomé não estava presente, aos 10, com os 2 discípulos de Emaús, a 12. Depois ele aparece a Cefas, depois ele aparece a todos os apóstolos, que todos são esses, os 10 com Tomé, que agora estava presente. À época eram todos os apóstolos, porque Paulo não tinha sido escolhido ainda. Mas veja aí o que é que a Bíblia diz. No versículo de número 8, Paulo diz: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, como a um nascido fora de época. Por isso eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Note, Paulo diz que Jesus apareceu por último a ele. Ele foi o último a quem Jesus apareceu. É o último apóstolo. Por último, por derradeiro, apareceu a mim como a um nascido fora de época. Eu sou um apóstolo nascido fora de época. Eu deveria ter sido daquele tempo. Fui escolhido fora de época. Eu fui o último. Apareceu a mim como a um derradeiro. Paulo diz, irmãos, aos Coríntios: não vi eu ao Senhor, não sou eu apóstolo. Só existem os 12 apóstolos do Cordeiro, no sentido amplo. Apóstolo quer dizer enviado. Todo crente que enviado for para uma missão é apóstolo. Mas no sentido dos 12, não existem mais apóstolos. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém tem 12 portas, com a inscrição dos nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não tem 13, 14, tem 12. A Bíblia fala em 12 tronos para os 12 apóstolos. Não tem mais apóstolo. Efésios 2:20 diz: a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O fundamento está no começo. Um fundamento fica lá no início, irmãos. O ministério apostólico era para o início da igreja. Mas a igreja católica começou com a ideia de que os seus bispos eram sucessores dos apóstolos, continuadores. Depois do início do movimento pentecostal, surgiu um movimento chamado Movimento Chuva Serode. Havia muitos homens de Deus no meio deste movimento, mas eles criam que havia apóstolos ainda hoje. E o movimento pentecostal clássico, inclusive as Assembleias de Deus, condenaram esse movimento por causa disso. Porque o movimento pentecostal ortodoxo nunca creu que houvesse apóstolos ainda hoje. Os apóstolos foram a base da igreja. Logo depois, irmãos, que João foi preso na ilha de Patmos, pense nisso, os demais apóstolos já tinham morrido. João era o último apóstolo. E estava lá na ilha de Patmos, no exílio. Aí alguns oportunistas apareceram, já acabaram todos os apóstolos, o que ainda resta está lá preso. Vamos agora aparecer dizendo que nós somos continuadores dos apóstolos. Esses aí foram os fundadores da igreja católica, na certa, que diz que seus bispos são continuação dos apóstolos. São desses aí os que aqui em Fortaleza estão dizendo que são apóstolos. Passei no centro da cidade, vi lá uma igreja, aí tinha apóstolo fulano de tal. Tem um que está preso aí não pelo evangelho, mas por outras razões, que se denomina apóstolo. Mas, meus irmãos, nós vamos aqui pôr à prova eles e vamos os achar mentirosos, porque a nossa base é a palavra de Deus. Chegaram em Éfeso dizendo: pronto, os apóstolos se foram, nós somos os sucessores, somos apóstolos. Aquela igreja não aceitou não, porque aquela igreja estava fundamentada na palavra. Aquela igreja não aceitou modismo, não aceitou novidades, e nós também não vamos aceitar, porque o nosso fundamento é a palavra de Deus. Aleluia. Era uma igreja zelosa na doutrina.
Era uma igreja perseverante no trabalho, era uma igreja paciente na tribulação, mas no versículo 4 Jesus diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Não tinha mais aquela igreja o amor que tivera por Jesus. Depois da morte dos apóstolos, a igreja manteve a ortodoxia, mas faltou fogo no altar, irmãos. Faltou alguém que fosse lá no altar e removesse as cinzas e colocasse uma lenha nova para o fogo continuar a arder. Crente, eu lhe pergunto, você serve a Deus com o mesmo amor do princípio? Pastor, eu ainda estou evangelizando. Pastor, eu ainda estou dando glória a Deus nos cultos. Pastor, eu ainda participo das vigílias. Não é a minha pergunta. A minha pergunta é: você faz isso com a mesma satisfação, com o mesmo coração quebrantado? Meus irmãos, vamos ouvir hoje aquele que está andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia! Jesus está falando com você hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não quer só o seu trabalho, não. Jesus não quer só o seu zelo doutrinário, não. Jesus quer o seu coração para Ele. Ama o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Aleluia. No versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas eram aqueles que diziam, irmãos, que quando você começa como crente, aí você é fervoroso. E depois é normal você ir esfriando. Toda vida que se falar dos nicolaítas, você vai ver que ele diz: arrepende, olha, te arrepende. Não segue os nicolaítas, não. Que os nicolaítas diziam: não se arrependa não, você não tem do que se arrepender não, isso é o processo natural. Aliás, os nicolaítas não só dizem e diziam que era normal o esfriamento, eles invertiam os valores. Eles diziam: quando você é novo convertido, está naquele ímpeto, aquilo ali é mal, é porque você não tem sabedoria ainda. Agora, que a pessoa está fria, né? Ele diz: agora é porque você amadureceu. Naquele tempo, você se alegrava, você chorava. Naquele tempo você era criança na fé. Mas agora você fica bem direitinho, calmo. É porque você adquiriu maturidade. Meus irmãos, isso é do diabo. O crente produz a 30, depois a 60, depois a 100. A luz brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Vai de força em força o crente até chegar em Sião. O crente é para ser mais fervoroso. O crente é para ser mais zeloso. O crente é para ter mais amor pelo Senhor a cada dia. Aborrece as obras dos nicolaítas, crente. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha uma coisa boa. Eles estavam frios, mas eles reconheciam que estar frio era ruim. Aquela igreja era uma igreja zelosa. Jesus diz: volta, arrepende-te, faz isso. Mas eu sei que tu não concorda com os nicolaítas. Eu sei que tu estás fria, mas não entende que estar fria é o correto. Aleluia. Se você está frio, mas acha que isso não é bom, você já está no primeiro passo para mudar. O ruim é quando a pessoa está fria e ela se defende. Não, é porque aquele tempo ali, é porque eu era imaturo, agora eu sou maduro e tal. Não, eu não estou frio não, eu cresci. Quando a pessoa incorpora isso, irmãos, aí fica difícil ela voltar atrás. Christman Evans, que foi um pastor batista, era um avivalista, pregava, a alma se convertia, a glória descia, o fogo caía. Ele caiu na heresia do sandemanianismo, que dizia mais ou menos como os nicolaítas, que era preciso o crente se livrar das emoções, que isso era sinal de maturidade. Ele foi
trazido a esse ensino herético, esfriou na fé. E depois que ele esfriou, não houve mais avivamento, as pregações não eram mais abençoadas com muitas conversões, mas um dia ele estava andando, quem quiser ler essa experiência dele, leia nos Heróis da Fé. Ele estava andando e ele começou a se arrepender da sua frieza. Ele viu que fora enganado por uma doutrina herética. E ele disse que a glória desceu. A glória desceu. E ele foi renovado, começou a pregar de novo como antes. Livrou-se da heresia daqueles nicolaítas. E meus irmãos, almas começaram a se converter a Cristo de novo. E o avivamento começou a acontecer. Jesus diz: arrepende-te, senão eu tirarei do seu lugar o teu castiçal. Senão essa igreja desaparece. É o que Jesus queria dizer. O castiçal era a igreja, o candeeiro era a igreja. Jesus estava dizendo: se vocês continuarem nessa frieza, vocês vão deixar de ganhar alma, a igreja vai ficar só perdendo gente, morrendo, os que ainda restam vão morrer fisicamente, depois essa igreja desaparece. Ela vai sumir do mapa se vocês continuarem assim. Meus irmãos, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Há uma coisa maravilhosa aqui, sabe o que é? É que aqui se fala de arrependimento, mas não se falou de emoção. Não é que não haja emoção no arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Há contrição no arrependimento, há compunção. Jesus já subentende que há isso, ele nem fala nisso. Até porque as pessoas pensam que arrependimento é só isso. Chorar, sentir remorso. Jesus diz: lembra-te, o arrependimento vem da reflexão. Primeira coisa, a mente entra no arrependimento. Lembra-te de onde caíste, reflete, pensa do momento em que tu começou a declinar. Pensa no momento em que tu saiu da rota. Lembra-te de como este mal começou. Reflete. Arrepende-te e pratica. Arrependimento, irmãos, é ação. Envolve a mente pela reflexão e a vontade pela ação. Nós temos mente, vontade e emoção. Quando nós pensamos no arrependimento, só pensamos em termos de emoção. Jesus aqui quis dar ênfase naquilo que nós não enfatizamos. A mente e a vontade. Reflete e age. E age. Pessoa sente o remorso, chora pelos seus pecados, deixa uma poça de lágrimas e continua tudo do mesmo jeito. Você não se arrependeu, não. E quem se arrepende é reflexivo, não é? Nem está pensando em nada, aí ouve aqui uma pregação, aí chora e depois vai para casa e não pensa mais de novo. É só naquele momento, não. Quem se arrepende de verdade, reflete, pensa, o que foi que houve? Como é que eu saí da rota? O que foi que me aconteceu? Eu quero voltar de novo, eu quero voltar ao momento em que eu saí da rota e eu quero agora ajeitar as coisas, eu quero agora me colocar no caminho certo, eu quero praticar as primeiras obras. Meus irmãos, arrependimento é fruto de reflexão, arrependimento se evidencia por novas obras. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Deus não se comove com as suas palavras bonitas e poéticas, Deus não se comove com o seu choro, a sua humilhação. Deus não se comove com isso. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Se você se arrependeu, você vai mudar. Se você se arrependeu, o mal vai sair, o novo vai chegar. Aleluia. Por fim diz, versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui nós temos uma promessa de conforto. Sabe o que é que Jesus quer dizer para aquela igreja? Jesus quer dizer o seguinte: olhe, lhes falta o primeiro amor, se acheguem para mim, eu sou a árvore da vida no meio do paraíso. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Aleluia. Vocês estão frágeis, fracos. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Jesus quer mostrar que Ele é fonte de vitalidade, Ele é fonte de vida. Nós não fomos salvos por obras de justiça, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo não só regenera, ele renova. O crente tem que renovar como a águia, irmão. Não apenas se lembrar de uma regeneração passada, mas ser renovado todo dia. A provisão. Crente, nós temos a árvore da vida, a videira verdadeira, que é Jesus. Vamos nos fartar, porque Ele preparou um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. Aleluia. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.